Paz de Cristo para todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder chegar até você através dessa fita. Queria aproveitar e informar para você que agora a Central Gospel ela pode fornecer todo o material das principais editoras desse país. A CPAD, a Vida, a Betânia, o Mundo Cristão e a MK Publicitar, que é uma das maiores gravadoras de CDs desse país. Você pode adquirir tudo sem você sair de casa e sem pagar um centavo a mais de despesa de correio. É só você ligar para nós e você já sabe o telefone, que é o 598-2019. Também queria aproveitar e te dar um conselho, para você verificar aí se o teu vídeo é um pouquinho antigo, o tracking, não é? Para ajustar a cor. Verifique primeiro, muitas vezes a cabeça do gravador está suja, antes de você ver se a fita está ou não com defeito. Caso ela tenha com defeito, eu terei o maior prazer em de mandar uma outra fita para que você não tenha prejuízo nenhum. Bem, eu queria que você prestasse atenção a essa palavra que nós vamos ministrar agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Prepare o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela tem o poder de mudar a vida do homem. Deus abençoe você. Muito obrigado. Que o Senhor seja o Senhor da sua vida e da sua casa. Bem, meus amados, nós estamos aqui numa reunião do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, que é o maior conselho de pastores regional do Brasil. O presidente é meu amigo, o pastor Jabes de Alencar, e tem vários líderes aqui, amigos, pastor Carlos Alberto, pastor Gineto Alencar, pastor Enéas Tonini e tantos aqui que eu estou até com medo de citar e já esqueci nomes aqui. Mas homens de Deus, servos do Senhor, que estão aqui, e eu queria dizer aos meus colegas aqui, eu não vou pregar nada que você não saiba, eu só vou lembrar alguma coisa que você já sabe. O meu objetivo aqui é esse, eu não vou pregar nada que você não saiba, mas eu vou lembrar você, porque se o apóstolo Paulo, olha, o apóstolo Paulo, não é Silas Malafaia não, se o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 ele diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós, que dirá eu. Então eu só vou repetir alguma coisa que você sabe, para avivar a sua memória e para ajudar você no ministério. Eu tenho uma palavra para pastores, mas como eu estou em televisão, eu vou dar uma palavra aqui para pastores e lá no final eu quero deixar uma palavra para ovelhas. Lá no final, em 5 minutos, eu quero deixar uma palavra para as ovelhas. Eu quero falar pela permissão do Espírito Santo sobre as características de um verdadeiro pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17. É evidente que existem outras características, mas eu quero me ater às características que estão expostas nesse texto. Existem outras características que somam a estas características que eu vou falar, para que a gente possa codificar um verdadeiro pastor. Mas eu quero me ater apenas a estas que eu encontrei aqui nesse texto. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para toda a sua maneira de viver. Versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu quero falar aqui sobre, eu descubro aqui nesse texto 4 características. Não vou falar na ordem que está o texto. Repito que existem muitas outras características que podem ser somadas. Eu não estou aqui concluindo o tema. Não estou dizendo que vou falar sobre
todas as características de um verdadeiro pastor. Mas com certeza eu vou colocar aqui alguma coisa e lembrar para você acerca de um verdadeiro pastor. A primeira característica, eu quero começar com a última frase do versículo 7. A última frase do versículo 7, que diz: atentando para a sua maneira de viver. Atentando para a sua maneira de viver. Um verdadeiro pastor é um exemplo de vida. É um exemplo de vida. É um exemplo de pai, é um exemplo de esposo, é um exemplo de homem, é um exemplo de palavra, é um exemplo de caráter, é um exemplo de espiritualidade. Isso para mim é um verdadeiro pastor. Eu tenho muita dificuldade de entender um verdadeiro pastor que não cuida da sua família. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que se alguém não cuida dos seus, se alguém não cuida dos seus, meu Deus do céu, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está na Bíblia. Como é que um pastor que tem que ter um modelo de vida para ser imitado não cuida da sua família? É filho passando fome, é mulher jogada de lado, camarada fica para lá e para cá, igual uma barata tonta, viaja o tempo todo, a figura paterna é excluída, não tem a figura paterna. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? A figura paterna é fundamental. É fundamental. Porque é através da figura paterna que a criança, ela faz a separação entre ela, a mãe e o mundo. O primeiro objeto de amor da criança é a mulher, é a mãe. Através da figura do pai, ela faz diferenciação social. Você sabia que o homossexualismo, em grande parte, é resultado pela ausência da figura paterna? Como é que um pastor fica para lá e para cá, não cuida da família, família passando fome? Ah, meu filho, tu está enganado com o evangelho. Hã? Você está enganado. Tem que cuidar da sua família. Tem que tratar bem da sua esposa. Um pastor não pode ser um espancador. O pastor tem que transferir afetividade para a sua família. Ele tem que ser imitado. Ele tem que ser imitado. Tem que ser marido de uma só mulher. Ah, se essa moda pega, hein? Aqui está o pastor com a sua esposa. Mas essa daí eu conheci outra, não? Essa é a terceira. Ele já divorciou de duas. Essa é a terceira. É pastor, é. Ah, é. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, no versículo 9: o que vistes, ouvistes, aprendestes e recebestes de mim, isso também fazei. Isso também fazei. Não é aquela conversa, olha para Jesus, olha para Jesus, conversa fiada. Olha para mim, olha para a minha vida, o meu ministério. Eu acho tão interessante que Paulo faz uma inversão, que olha, o homem tinha uma autoridade, que ele inverte. Ele diz assim, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele inverteu a posição. Ele podia dizer, sede imitadores de Cristo porque eu também sou. Ele não fala isso não. Sedes meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ele se colocou na frente. Podia ter escrito isso. Sede imitadores de Cristo porque eu também sou. Não, ele se coloca na frente. Olha, pode olhar para a minha vida. Pode ver a minha vida. E pode me imitar. Porque eu imito a Cristo. A minha vida se parece com Jesus.
Rapaz, isso é sério. Isso é sério. A autoridade do homem, olha o que ele coloca na frente. Ele. Você tem sido exemplo? Você tem sido exemplo na sua congregação? Você tem sido exemplo lá para o açougueiro? Para o bazar? Você tem sido exemplo? Ou o nome está no SPC? Ou é trambiqueiro? Ou compra e não paga? Como é que é? Você tem sido exemplo? Como é que você é conhecido? Rapaz, já passou o tempo de ovelha ser boba. As ovelhas hoje estão aguçadíssimas. As ovelhas hoje não estão brincadeira. Cheque dele não é bom não, hein? O pessoal sabe. Cheque dele. Está aqui, atentando para toda a sua maneira de viver. Pastor é um exemplo de vida em todas as áreas, gente. Então não é pastor, vai sentar no banco. Fica mais bonito. Olha aqui, ó. Está aqui minha credencial. Ah, eu vou para o banco porque eu vou para o céu. Não vou prejudicar ninguém, ninguém vai para o inferno por minha causa. Ah, tá aqui, ó. Pá, toma. Toma aqui a minha credencial. Não posso ser. Eu vivo igual a cachorro e gato com a minha mulher dentro de casa. Entendeu? Não dá para, não posso ser, então vou sentar no banco. Porque as pessoas têm que atentar para a maneira de viver dele. Eu não estou dizendo que pastor é Deus. Eu não estou dizendo que pastor não falha. Pastor é ser humano. Falha, ele erra. Mas até nisso, as pessoas dizem assim, olha, rapaz, o pastor pegou um servo ali, um diácono ali, que eu fiquei até com pena. Tortou o cara ali na frente de todo mundo. Mas, rapaz, eu achei bonito que o pastor chegou lá no púlpito e disse, irmãos, eu queria pedir perdão aqui ao irmão fulano, porque eu lá embaixo, lá no pai da igreja, eu me aborreci aqui, falei até o que não devia. Que coisa linda. Até quando ele erra, ele é exemplo. Até quando ele erra, qual é o problema? Eu agora estou falando para televisão. Tem, não sei quando vai o programa, mas para nós que estamos aqui, tem 15 dias. Louvor e adoração na igreja, aí sobe um diácono voado. Pastor, aquele velho problema de carro em rua de igreja. Pastor, o irmão está trancando o carro e a mulher vai ter filho dentro do carro. O senhor tem que parar o louvor, porque já botaram no telão, mas ele não foi lá. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode parar carro? Será que não sabe que não pode parar carro onde tem saída de garagem? Aí eu fiz assim, falei, para. O pessoal no louvor disse, irmão, já não falamos aqui para tomar cuidado. Na hora de parar o carro, pelo amor de Deus, meu irmão. Você está travancando a saída de um automóvel e de uma mulher que está grávida, que vai ter neném dentro do carro. E eu estou parando o culto para dar esse anúncio. Aí era a placa de 2 automóveis. Aí eu cantei. O irmão estava na segunda fila. Se ele pudesse, ele saia por debaixo da terra. Mas não tinha jeito. Aí ele cruzou toda a igreja. Quando ele saiu, aí eu vi o outro descer da galeria. Aí vem um outro diácono, diz assim, pastor, a informação está errada. O carro está dentro do estacionamento. O vizinho, um estacionamento pago, que parou lá como o primeiro. Então, como encheu o estacionamento, estão pedindo para tirar o carro. Eu falei, lindo. Vocês são lindos. Aí eu disse, deixa eu esperar voltar. A igreja lotada, eu ia pregar. Quando eu vi que os dois voltaram, eu disse, irmãos, ainda agora eu cometi aqui um erro. Eu disse que os irmãos tinham parado o carro e fui até meio áspero, porque eu tive que interromper aqui o culto. Eu queria pedir desculpa aos irmãos, vocês estavam absolutamente certos e corretos com a posição do carro. Qual o problema de falar isso? Qual o problema de se justificar? Qual o problema de dizer que errou? A ovelha não é boba não, pastor. Você está ensinando o povo que também quando eles errarem, eles têm que confessar, têm que acertar, têm que perdoar e têm que pedir perdão também. Segunda característica. A fé dos quais imitai.
Isso é maravilhoso. Sabe? Pastor, vamos comprar uma propriedade e tal. Meu filho, a situação econômica está muito difícil. Rapaz, a ovelha está mais animada do que ele. Hã? Você já viu isso? Aí a ovelha está mais... Pastor, olha, o terreno aqui do lado que vai dar para ampliar e tal. Meu filho, calma. A situação está preta, muita gente desempregada. Você quer ver uma outra coisa? A fé do quais imitai. Eu estava numa igreja, não vou dar nome, está em televisão aqui, eu não sou nem doido. Coisa ruim a gente não diz nome. Só fala. Eu estava numa igreja, 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Aí o jovem, um congresso, o jovem foi pedir oferta. O púlpito cabia uns 300. Tinha uns 300 pastores no púlpito. Aí o moço foi pedir oferta. Irmãos, ajuda, porque o congresso teve despesa. Olha, irmão, se cada um aqui der R$1 e não sei o que. Eu falei, eita cão da miséria, desgramado. Eu tô só pensando, né? Mas tô quieto. Aí aí vem a salva. O diácono foi passar a salva no púlpito. Aí vem ele. Eu e um outro irmão botamos oferta. Ninguém botou oferta. 300 obreiros no púlpito, 2 contribuíram. Aí eu disse, quero saber quanto deu essa oferta. 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Quando acabou o culto, eu chamei o coordenador e disse assim, quanto é que deu a oferta? R$560. Eu disse, amanhã eu peço a oferta. Sabiá vai mudar de cantiga aqui amanhã. Ah, meu irmão. Quando eu fui pedir oferta, eu disse, irmãos, primeiro, os obreiros aqui da plataforma vão contribuir. Porque vocês têm que imitar a fé deles. E mediante o que eles contribuírem, depois vão recolher a oferta do povo. Todo mundo. A oferta deu R$10.000. Eu tô cansado de estar em púlpito de igreja e pastor falar em oferta, meter o pau e ele mesmo não tira oferta para dar. Ah, que negócio é esse? Imitai a fé deles. Não tem fé nenhuma. Qualquer campanha da igreja, a pior oferta é dele. Pastor, meu salário está achatado. Meu Deus, essa igreja está numa dificuldade, rapaz. Essa igreja, a coisa é dura. Claro, está miserável. Você não dá exemplo de fé? A igreja que eu pertenço é uma igreja de uma classe de gente pobre. Nós temos 20 e tantas congregações no Parque Proletário da Penha. Mas eu comecei a ficar preocupado com o negócio de oferta. Meu sogro é o pastor presidente da igreja. E há 10 anos atrás, eu disse, pastor, o senhor me permite eu começar a falar de oferta, ensinar esse povo sobre oferta. Mas tem uma coisa. Toda campanha que a gente fizer aqui, eu e o senhor vamos ser os primeiros a entrar. O primeiro a entrar. Não vamos ser o segundo nem o terceiro. E entrar com coisa bonita. Nós começamos isso. Ensinando, pregando e campanhas na igreja. E eu e o pastor, pá, somos o primeiro. Ah, quem quer dar aqui R$1.000? Eu e o pastor, pá, dando. Sabe o que aconteceu? Deus começou a abençoar o povo. Porque o povo começou a contribuir, porque viu que eu e o pastor da igreja, a liderança da igreja, contribuía. Mas começou. Pá. Nós temos um templo moderníssimo no Rio de Janeiro. Moderno.
iluminação de televisão, ar-condicionado central. Estamos comprando agora uma outra propriedade para fazer uma igreja para 8.000 pessoas sentadas. Sabe por quê? Que a gente é melhor? Não. Porque o povo começou a ver. E teve uma época, na construção desse templo, que nós estamos agora, que eu peguei meu carro para dar, eu preguei meu carro, disse, toma aqui, leva o carro aí, temos que fazer a última laje, então leva meu carro. Alguns membros da igreja disseram, pastor, nem que vá o meu carro, mas o seu não vai. O seu não vai, porque o senhor precisa dessa ferramenta que é seu automóvel. Até o crente fica preocupado com o pastor. Não, o seu não. Na hora que o povo começou a ver a liberalidade de quem estava na liderança, o povo não quer nem saber quanto é o salário do pastor, não está preocupado se o carro dele está sendo trocado. Isso passa a ser coisas subjetivas. Você tem que dar exemplo de fé, meu irmão. Você é pastor. Você tem que dar um exemplo de fé. Você não tem fé. O irmão vem contar uma desgraça para você. É, irmão. Eu vou orar, mas não sei não, hein? Eu vou orar, mas você se prepara para o pior, viu? A coisa é muito feia. O camarada já está vendo que é feia. Não precisa falar não. Não alimenta isso não. É, irmão. Fica lá no púlpito da tua igreja dizendo, irmão, a coisa está feia, hein? A crise está aí, hein? Aí o irmão vai dizer, é verdade mesmo, vou diminuir minha oferta, a coisa está feia. É verdade, está feia mesmo, a crise está aí, é isso mesmo. Fica com esse profetismo catastrófico miserável para tu ver. A fé dos quais vocês devem imitar. A fé. Rapaz, isso é impressionante. Qual o pastor, assim são as ovelhas. Isso é impressionante. Pastor tem fé, as ovelhas têm fé. Isso é impressionante. Não tem fé, a ovelha também não tem. É munheca? A ovelha é munheca. Não dá oferta? A ovelha não dá, só dá R$1 na oferta. A ovelha também só dá R$1. Ela está te olhando, meu irmão. Está olhando, deixa eu ver quanto o pastor vai dar hoje. E não deu. E também não. E não deu de novo. E eu vou dar nada, é ruim, só sabe falar? Esse cara só sabe falar? Terceiro. Diz aqui. Que vos falaram a palavra de Deus. Primeira característica do pastor é que ele é um exemplo de vida em todas as áreas. Ele é um exemplo de fé. E a terceira característica do pastor está aqui. De um verdadeiro pastor. O que é que você está dando para as tuas ovelhas? Como é que é o seu teologizar? Hã? O que é que você está pregando lá? Imitação ou revelação? Como é que é? Sabe o que eu estou vendo aí? Você sabe o que eu estou vendo? O que muita gente está dando para a ovelha, eu vou dizer para vocês aqui. Vou dar aqui algumas características do que eu tenho observado. Tem gente que prega tudo, menos a palavra. Prega folclore evangélico, prega mensagem dos outros, prega livro, prega a sua vida, mas palavra de Deus que é bom, neca de pitibiriba. Prega tudo, prega política, prega tudo, menos a palavra. Eu tenho visto isso aí. Outros, Jeová. Outros, sabe o que estão pregando? Um teologizar teórico, erudito. O cara vem com uma mensagem teológica tão profunda que 95% da igreja não entendeu.
Mas que profundidade teológica. O que ele falou? Não sei. Um dia eu estava ouvindo foi meu professor. Ele estava pregando, aí ele soltou uma palavra lá. Rapaz, eu pensei que isso é com sorvete, isso come com arroz e feijão. Ele diz assim: porque nós não somos iconoclastras. Falei, caramba, o que é esse negócio? Depois vai lá no dicionário para você ver. Que com uma palavrinha pequena ele matava. Nós não somos iconoclastras. Uma riqueza de palavra. E só. Aplicação zero. Gente pregando profundidade teológica. E o crente está lá dizendo assim: vem cá, meu filho, o que disso tudo falou aí você, que vai atender a demanda da minha vida diária? Eu quero falar sobre o sexo dos anjos. Não tem mais o que falar, o cara quer inventar. Eu quero falar, eu tenho uma mensagem aqui de 1 hora para pregar o que aconteceu antes da criação. É fabuloso isso, é fabuloso. 1 hora? Cara, onde é que tu arrumou? É tão pouca coisa, eu só sei que o capeta caiu. Que o capeta se rebelou e dançou. Isso aqui eu sei. O que mais tu tem para pregar 1 hora antes da criação? Aí voa, conjectura teológica e pá. Poxa, nunca vi ninguém falar o que ele falou. E heresia comendo solta. Princípios heréticos, deturpação da hermenêutica e da exegese, e vai embora. Terceiro, sabe o que eu tenho visto muita gente fazer? Trocar a palavra. Tem tudo no cu, menos a palavra. Canta. E louve, canta, e louve, canta, e canta e louva. E aí, quando dá 9h15 da noite, irmãos, para não ficarmos só no louvor e na adoração, eu quero deixar um texto da Bíblia, que eu sei que os dias de hoje são perigosos, assaltos, e eu não quero que os irmãos percam o ônibus. Eu vou dar aqui uma pequena palavra, 5 minutos. Trocam a palavra. Outros trocam a palavra por profetada, visagem e revelamento. Eu creio em profecia, em visão e revelação. E tem, rapaz, eu disse, esses caras são loucos. Alguém teve uma visão aí para contar? Alguém tem uma visão aí para falar? Aí vem lá um irmão: pastor, eu vi uma bola assim, sabe? É tanta besteira. O cara comeu mocotó, dormiu com a barriga cheia e disse que teve uma revelação de Deus. E o culto está sendo enchido por isso. Queima ele, toma vergonha na cara. Tem gente que prega a mesma coisa. Aí o meu disse assim: vem lá, ele vai contar a história de 1945, quer ver? Vai contar agora. Ele vai contar quando ele começou a mesma ladainha. Ou então, ele lê até um outro texto. Daqui a 5 minutos a mensagem é igual. Ele não aprendeu a fazer igual a Jesus em Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Olha, não fica aborrecido comigo, mas pastor que prega a mesma mensagem sempre, não gosta de ler. E quem não gosta de ler, mal ouve, mal vê e mal fala.
não gosta de ler. E não gosta de ler, inclusive, a Bíblia. Aí fica falando a mesma coisa. Papai, ele vai pregar sobre a vinda de Jesus. Pronto. Aí ele lê o texto sobre a vinda de Jesus. Ah, irmão, Jesus vai voltar. Mas daqui a pouco ele volta para aquele tema que ele gosta. Irmão, nós temos que viver unido, irmão. Ele gosta de falar isso toda hora. Irmão, nós temos que viver unido. Por que temos que viver unido? Ele vai pregar sobre fé. Ele volta para que eu já sei. Está esperando. Já demorou muito. Dou-lhe uma, duas, vai falar agora. Pimba, o cara fala. Prega a mesma coisa. Outros, sabe o que estão pregando na igreja? Modismo. Modismo. O que está em moda aí, hein? O que está em moda eu prego. Meu negócio é moda. Olha, eu não tenho nada contra cair pelo poder de Deus. Eu não tenho nada contra dente de ouro. Eu não tenho. Deus faz o que quer. O Espírito Santo derruba quem Ele quer. Não é problema meu. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu tenho aprendido na minha vida que não é porque não aconteceu comigo que é do diabo. Sabe? Porque tem gente que é o seguinte, isso aí é do diabo, isso é o inimigo. Irmão, pode não ter acontecido na tua igreja, mas está acontecendo. O Espírito Santo é um vento que sopra para onde quer e como quer. Eu tenho boa cabeça, eu nunca caí, mas não tem problema nenhum. Só não quero cair endemoniado. Isso não. Mas se me derrubarem pelo poder de Deus, não tem problema. Agora, culto do cair pelo poder de Deus. Ah, vai inventar pataquada, meu irmão. É o culto do dente de ouro. O cara vive no modismo. Vive no modismo. Qual é a moda? Ah, cristão judaizante. É a moda. A moda é essa? Então, entra de cabeça. Ah, já passou a moda? Já não tem mais graça? Cristão judaizante? Ah, não tem. Aí vai inventando, vai trocando. G12, G15, G20. Ah, pensando que eu não ia falar. Vai trocando. Qual é o vento que está passando aí? É tal. Cai de cabeça. Só prega moda. Eu não tenho nada contra a igreja em célula, não tenho nada contra, cada pastor tem sua visão. Igreja em grupo familiar, eu não tenho nada com isso, é problema de cada pastor. Eu estou aqui falando de modismo, que o cara só vive atrás de moda. Pastor não vive de imitação. Pastor vive de revelação. Porque Apocalipse 1:20 diz que pastor é uma estrela? Porque pastor tem órbita própria. Uma característica dos bilhões de estrelas que estão no espaço sideral é que cada uma tem uma órbita própria. Pastor tem órbita própria. Ele não se baseia porque o outro está fazendo. Ih, rapaz, aqui tem um culto do cair pelo poder de Deus que está gente assim, vou botar aqui também. Não. Ele faz porque Deus dirige. Você pode até fazer o que o outro está fazendo, desde que Deus te revele também. O cara quer viver de moda. Agora, irmão, o que a gente tem que pregar? Verdadeiro pastor. Ah, palavra. Ah, doce palavra. Dê tempo no teu culto para a palavra, meu colega. Dê tempo no teu culto para a palavra ser pregada. Corta hino, corta dueto, corta trio, quinteto, sexteto, oiteto, sei lá o quê. Não massacra o povo com isso não. Para, porque a palavra que sustenta a igreja, gente. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É uma fonte produtora de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A palavra opera nos dois principais campos do ser humano. O que é que diz Hebreus 4:12?
que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha aqui essas 2 coisas. Olha onde a palavra vai. Pensamento. Nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço eu penso. Tudo o comando está no processo mental. E você sabia que a batalha da fé e da incredulidade acontece na mente? 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento. Olha onde é trabalhado. É na mente, no pensamento dos incrédulos. Olha onde a fé trabalha também. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha lá. É no entendimento, é no pensamento. Olha onde a palavra vai. O pensamento é que controla as emoções, a vontade. É o pensamento. O sentimento e a vontade acompanham as decisões do meu intelecto. E olha onde a palavra de Deus trabalha. Discerne pensamentos e intenções do coração, na área sentimental. Olha a importância de se pregar a palavra para a ovelha. Para quê? Para que o pensamento dele possa ser um pensamento ligado a Deus. Que ele possa pensar aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. 2 Coríntios 10:5. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso só acontece se a palavra for pregada. É a palavra que mostra os sentimentos maus. Você está precisando perdoar. Você está precisando tirar essa mágoa do teu coração. É a palavra, ela vai até lá. Daqui, você está errado. Você está sentindo errado. Porque temos que pregar a palavra para o povo, irmão. Porque a palavra é uma fonte de prosperidade. Você quer fórmula mágica? Quer que seu povo seja próspero? O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, olha o que acontece com quem medita na lei do Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quer que teu povo prospere? Prospere na vida material, prospere na vida espiritual. Pregue a palavra. Pregue a palavra, dê a palavra. A palavra é um antídoto contra as heresias. Mateus 22:29. Errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. É um antídoto. Irmãos, você sabia que o diabo não pode destruir o povo de Deus? Você sabe disso. Não pode. O mundo também não. Os sistemas do mundo não. Só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus. Isso, pastor? Heresia, Malafaia? Não. Só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus. Oséias 6:4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo não tem conhecimento, irmão. Mete o pé, cara, braço, perna no pecado. Faz bobagem, erra, peca. O conhecimento traz à luz a verdade. O que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada a Deus, o que é bom para a vida. Prega a palavra. Vamos pregar a palavra, gente. Irmãos, hoje eu quero pregar sobre o livro que eu acabei de ler. Pregar a palavra, pastor. Como deve ser a mensagem? A palavra, os quais falaram a palavra de Deus. 4 características que deve ter a palavra. Toda mensagem. 4. Pode anotar aí, é receita mesmo. Deus colocou no meu coração para dizer para você. Não foi isso aqui no compêndio de teologia nenhuma. Foi eu pedindo a Deus uma revelação para dizer para os meus colegas que eu quero ver você crescer e a sua igreja crescer e você ser um instrumento nas mãos de Deus.
4 características da mensagem. Se nós temos que falar a palavra de Deus, como diz aqui, a característica de um verdadeiro pastor, 4 características. A primeira, em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correr os rios, soprar os ventos, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr os rios, soprar os ventos, e a casa caiu. O que é que Jesus está ensinando aqui? O que é que está mostrando? Jesus pregava uma palavra que era prática, funcionava. As palavras de Jesus podiam colocar em prática. Então, a minha mensagem, a sua mensagem tem que ser uma mensagem prática. Aquilo que o crente está ouvindo, ele pode colocar na vida dele que vai dar certo. A mensagem, olha, aquele que escuta e pratica, vai construir a casa sobre a rocha. Porque o que eu estou falando aqui é prático, não é utópico. O que eu estou falando aqui não é teórico. O que eu estou falando é prático, acontece. A característica da mensagem, ela tem que ser prática. 2, nesse mesmo capítulo 7, no versículo 28, diz assim: e concluindo Jesus esse discurso, todos se maravilhavam da sua doutrina, porque falava como tendo autoridade, não como os escribas. Significa que Jesus vivia o que falava. A sua mensagem que você prega, pastor, você deve viver o que você prega. Você prega sobre perdão, então perdoe. Pregue sobre amor, então ame. Pregue sobre fé, então tenha fé. Porque vai funcionar, porque o povo diz assim: o que ele prega, acontece na vida dele. Jesus tinha autoridade, porque o que ele falava, ele fazia. E a terceira e quarta característica de uma mensagem, eu encontro em Paulo, dizendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Diz: olha, eu quando fui ter convosco, eu não vim ter em sublimidade de palavra, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui tem as outras 2 características. O que é? Quando Paulo diz que ele teve em demonstração de espírito, é que a mensagem de Paulo era uma revelação. Você pode pregar uma mensagem simples, não fica: puxa, eu queria pregar igual a João das Quantas, rapaz, aquele cara tem um conhecimento teológico, que coisa linda. Não! Senhor, me revela o que eu devo falar. O Espírito, quem prega no Espírito, prega na revelação. Rapaz, esse cara está pregando João 3,16, caramba, ele falou um negócio ali que eu nunca ouvi. Uma revelação. Ou então ele prega João 3,16 e não trouxe nenhuma novidade. Disse: rapaz, mas que unção. O Espírito Santo agindo em unção, em revelação e em poder. Uma mensagem que tem autoridade. Uma mensagem que mexe, faz o crente mudar de atitude, faz o pecador se arrepender. Faz o crente chegar para você daqui a 2 anos e dizer: pastor, aquela mensagem de 2 anos, 4 meses e 3 dias que o senhor pregou mudou a minha história. Uma mensagem que tem poder, que muda, que transforma. É isso que Paulo está dizendo. Eu não vim pregar abobrinha aqui não. Eu vim pregar uma mensagem baseada na direção do Espírito e com poder. O que eu estou pregando acontece mesmo. Quando eu estou profetizando aqui uma palavra, pode te preparar, irmão, que vai acontecer na tua vida e na tua família. Aleluia. O verdadeiro pastor, a vida dele é exemplo. Um verdadeiro pastor é exemplo de fé. Um verdadeiro pastor prega a palavra. E em quarto lugar, está lá no versículo 17. Velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. É aqui que eu vou bater numa negada aqui bonita.
Tem gente que está pensando que o ministério é business. Negócios. Negócios do Senhor. Rapaz, sabe que se eu abrir uma igreja ali, dá gente? E se der gente, meu irmão, olha, dá para me alugar aquela propriedade por 4 mil, porque vai ter uma entrada de 30 mil. Ele vê a ovelha como um negócio. A ovelha é business. É negócio. Rapaz, essa ovelha gorda, o mistério. Pastor, o senhor sabia que esse irmão que chegou agora, esse rico que chegou agora, ele, eu não quero saber, por favor, que a Bíblia diz por causa da consciência, viu, irmão? Eu não quero saber por causa da consciência, porque depois que a minha consciência foi informada, então eu não quero ser informado. Dá cargo na igreja, não pela qualidade de caráter e de vida. Business. Não está preocupado se vai para o céu ou para o inferno. Ó, estão nem aí. Não está preocupado se vai para o céu ou para o inferno. Deixou o dindinho aqui? Deixou o cascalho? Te vira. É obreiros do ventre. Tá cheio, viu, querido? Ah, esse vai para a televisão, sim. Ó, se você está numa igreja que o homem só está falando em dinheiro o tempo todo e querendo tomar teu grana, cai fora daí, porque é arapuca e é pilantra, não é, pastor? Rapa fora! Business! Que ovelha que nada! Eu quero ter gente aqui. E se der gente aqui, meu carro é melhor. Pode ser até importado, com muita gente. Eu não tenho nada contra, pastor, ter carro importado. Já tive 2. Mas eu estou falando da intenção. É a intenção. Quem quer cuidar de ovelha? A igreja é um negócio dele. O tempo da igreja está no nome dele. A propriedade da igreja está no nome dele. Tudo está no nome dele. Negócios. Ninguém sabe de nada. E outra. Velam pelas vossas almas. O cara cresce um pouquinho, junta um monte de segurança. Ninguém chega perto dele. Não. Pastor! Vai lá, rapaz. Pastor está passando. Não fala com a ovelha. Eu não estou dizendo que o pastor teve numa concentração com 500 mil pessoas, que não tem nada a ver com a ovelha dele. Eu não estou falando desse cara, eu estou falando aqui o que eu sei. Eu estou falando aqui do que eu sei. O cara entra, teve um lá no Rio de Janeiro, que um dia eu convidei para ir na igreja nossa. E eu estou vendo que lá embaixo tinha mais ou menos uns 20 diáconos da igreja dele. Falei, vem cá, esses obreiros não vão subir não? Não, estamos esperando o nosso pastor. Tudo bem, não tem nada contra. Daqui a pouco chegou o homem. 8 seguranças. 2 carros com 4 seguranças cada um. Aí entrou. 2 filas de 10 diáconos de cada lado no corredor da igreja, ele no meio. Mas deve ter bandido aqui dentro. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Aí o cara entrou. Tudo bem. Pregou. Aí botou a igreja de pé para orar, virou para mim e disse assim: ô Malafaia, eu vou sair agora, porque senão você sabe o povo, né? O povo fica assim em cima. Então você ora e eu vou sair. Sim, senhor. Aí já estavam uns 20 diáconos perto do púlpito, já esperando ele para descer. E sumiu. Quando o povo abriu o olho, cadê o homem? Foi arrebatado e nós ficamos. Não pode falar com ninguém. Pastor que perde cheiro de ovelha, pode entregar credencial, meu filho. Tchau. Vai vender cocada na feira. Vai vender cocada na feira. Vai vender qualquer coisa. Não estou desprezando você que vende cocada não, viu? Fica calma.
Eu estou dizendo para ele fazer qualquer coisa. A ovelha está doente, está chorando. Porque hoje eu estou tão cavaleiro para falar isso aqui. Porque hoje os pastores, irmã, fala com psicólogo. A moda agora é essa. Porque o pastor não quer fazer clínica pastoral. O pastor não quer sentar com a ovelha, não quer tirar o carrapicho dela, não quer cuidar dela, não quer velar por ela. Manda para o psicólogo, é mais mole. É a moda. Não estou desprezando a ciência, porque eu estava desprezando a minha própria formação. Mas eu estou falando aqui verdade, que velam, o pastor chora, vê uma família ser desintegrada. Ai, quase quebrei a língua para falar essa palavra aqui. Aí sabe, aí chega o irmão, pastor, eu vou abandonar minha mulher, não está dando mais, o senhor sabe que eu... meu filho, a gente entende. Tem tanta irmã na igreja solteira, não é verdade? Ela também já está um pouco passada, né? É verdade. Você merece uma coisa mais nova. Velam por vossas almas. O que você vai fazer? Você vai separar da sua família? Você sabe o que você vai cavar para você? Desgraça. Você está quebrando um pacto, uma aliança que você fez, porque eu casei você aqui na igreja. E você aqui diante da igreja de Deus e desse povo disse que seria fiel a ela. Você está pensando que você pode brincar com Deus? Filho, o que está em jogo é a tua salvação, não brinca com isso não. Toma aí. Fica, irmão, olha, você resolve lá o problema. Com tanto que você esteja aqui, só falta dizer assim, com tanto que você deixa o dízimo e a oferta, faça o que você bem entender. Velam pelas nossas almas, cuidam delas, prepara elas para o céu. Mas eu sei que diante de tudo isso, nesse país, existem milhares e milhares de verdadeiros pastores. Sabe, existem milhares de homens, e alguns estão me vendo, milhares de homens, 20, 30, 40, 50 anos dedicados ao Evangelho, pregando lá no meio do mato, no meio da roça, sem possibilidade nenhuma, pela paixão das almas, pela paixão da vocação. Eu estou aqui na televisão, eu sou exceção, eu sou minoria. Pastor, não é isso aqui não. Pastor, é isso, uma igreja linda que eu vejo pela TV e tal, e programa de televisão. Não! Tem milhares de anônimos, que o nome dele nunca foi citado no conselho, nunca foi citado na revista, nunca deu entrevista, mas são homens de Deus de verdade. Não te preocupe com a tua fama aqui na terra, não. Não te preocupe se você é conhecido aqui, não. Porque o teu nome é conhecido lá no céu. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu ministério. E o que você está fazendo, só você. Não tem Billy Graham. Não, é você. Deus conta com você. É lá naquela favela. É lá naquele cantão do interior do Brasil. É lá naquela cidade miserável do Nordeste. Deus está contando com você. Você é o homem dele lá. E Deus vai te honrar. Não pense que pastor está sendo medido pela quantidade de membros que ele tem, ou do salário que ele ganha, ou da fama que ele tem. Isso é que é um verdadeiro pastor? Não! Pode até ser também. Mas não é isso. O verdadeiro pastor é aquele que está obedecendo a sua vocação. É aquele que está cumprindo essa palavra.
É aquele que está cuidando daquela ovelha, daquela pessoa pária, rejeitada, mas ele está lá. Ah, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que essa igreja que tem nesse país, ela não cresceu por causa dos megas evangelistas. Ela não cresceu por causa dos mega pastores. Ela cresceu porque um monte de homens simples, um monte de gente que não está preocupada com o nome e com a posição, largaram tudo para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Pode ter pilantra, pode ter picareta aí, porque tem em todo lugar. Tem político picareta, advogado picareta, operário picareta, médico picareta. E não é por causa disso que nós vamos rejeitar os médicos. Não é por causa disso que nós vamos rejeitar os operários. Não é por causa disso que nós vamos rejeitar os políticos. E não é por causa disso que nós vamos rejeitar os advogados. Pode ter picareta por aí, mas está cheio de homens de Deus. Aleluia! Está cheio de gente comprometida, que está fazendo a obra de Deus. E Deus manda dizer para você: prossiga, vá em frente, não tema, porque o Senhor é contigo. Ele vai te dar vitória, Ele vai te sustentar. Ora calabachandara calabás. Aleluia! Eu só queria encerrar aqui dando uma palavra para as ovelhas que estão me vendo nessa hora. O texto que eu li. Você que é ovelha. Você que passou o programa todo dizendo: ih, rapaz, o pastor Silas, meu pastor assim, ó. Tem essa falha aí que ele falou. Chegou a sua vez. Ovelhas do Senhor Jesus. Queria deixar uma palavrinha para vocês. Está aqui dentro do texto. Obedecei a vossos pastores. Pastor não é marionete na mão de membro. Pastor não é empregado da igreja que você usa e abusa. Pastor é um homem levantado por Deus para representar a liderança de Jesus aqui na terra. E cuidado com a tua língua quando falar de pastor. Que eu já vi gente morrer. E já vi gente com a vida desgraçada, porque tem um capeta, um demônio na língua, para falar dos homens de Deus. Obedeça. Eu não sei qual é a forma eclesiástica da tua igreja. Eu não sei. Mas olha, se mesmo que a ordem e a forma eclesiástica da sua igreja seja a assembleia da igreja tem poder para decidir tudo, assim mesmo, quando você dirigir a palavra ao pastor, com muito cuidado, com muito respeito, a palavra dele tem valor e tem que ser acatada. Você tem que aprender a amar e respeitar, porque eu estou vendo muita ovelha que parece mais bode do que ovelha, que quer peitar pastor, que quer botar dedo no rosto de pastor. Não deixa não, pastor. Ah, pastor, olha, você está vindo aqui para essa igreja? Ó, tem uma família aqui que domina tudo. Vai acabar então o reinado dela. Ó, se o senhor não comer na mão deles, o senhor está frito, então vamos ver. Olha, eu jamais, se alguém disser para mim: ó pastor, aqui o senhor só pode pregar isso e aquilo, tchau para vocês. Cai fora. Querem usar você como moleque de recado, como empregado. Você é um sacerdote de Deus. Quando foi escrita as cartas à igreja do Apocalipse, não foi escrita aos diáconos da igreja, à assembleia da igreja, ao conselho da igreja, ao anjo da igreja, que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Tiatira. Deus fala com o pastor. Deus fala com o pastor.
Deus fala com a irmã Maria, com a irmã Joana e com o pastor nada. Que bagunça é essa? Que reino de bagunça é essa? Se o reino de Deus é decente e tem ordem. Deus revela a todo mundo menos o pastor. Que conversa é essa aí? Que papo é esse? Outra coisa. Trate o seu pastor da melhor maneira. Porque a maneira que a igreja trata o pastor, Deus trata a igreja. Pode anotar isso aí. A maneira que a igreja trata o pastor, Deus trata a igreja. Eu fico bobo de ver meia dúzia de pereba que joga bola, ganha 10, 20, 30 mil. Eu não estou falando dos ases do futebol, que ganham 1 milhão por mês, não. 500 mil, 400 mil. Eu estou falando, desculpa, pereba. Pereba. Time do segundo escalão. O cara ganha 20 mil pratas, 30 mil pratas. E muitas vezes na igreja tem uma quizumba do inferno para pagar os pastores um salário melhor. E pastor, ele não trabalha 8 horas por dia. Porque você, meu irmão, quando acaba teu trabalho lá, que você pega às 9 e larga às 5, desligou dali, vai para casa. Pastor é 24 horas. A cabeça dele na igreja, a cabeça dele com as almas. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Como é que eu vou instruir? E querem tratar pastor como operário? Agora a imprensa está dando refresco, chegou a vez de vocês também. Porque desde o advento da Igreja Católica Carismática, que começou a falar de oferta e dízimo, aí a imprensa agora, a grande emissora, faz até propaganda para a Igreja Católica de dízimo. Que coisa linda! Que maravilha! Quando é a nossa vez, nós somos ladrões. Quando é a vez da Igreja Católica, é uma coisa boa. Aí agora eles resolveram ficar um pouco quietos, porque viram que oferta e dízimo não é coisa de pastor, é da Bíblia. E aqui na Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E aqui nessa Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo faz uma conexão do novo sacerdócio com o antigo sacerdócio. Tem uma conexão. Sabe como é que era tratado o antigo sacerdote? O melhor, do azeite, do trigo, o melhor. Sabe como é que era tratado o sacerdócio? Você sabia que na divisão das tribos, todas as tribos ganharam terra, não é verdade? Menos a tribo. E o que eles ganharam? Vai ler na Bíblia. Os arrebaldes de todas as cidades fiquem para a fazenda e o gado do sacerdote. Vai ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, não tem nada com isso. Honra teu pastor aí, viu, irmão? Dê o melhor para ele. Trate ele conforme a igreja pode tratar. Eu tive numa igreja, também não vou dizer onde. Boa. Igreja de capital. O pastor foi me buscar de carro no aeroporto. Quando eu olhei o carro dele, sangue de Deus. É esse aí? Ok. O vidro não levantava. 4 minutos para pegar. Eu falei, vou ter que empurrar. Lá pela quinta. Eita ferro. Aí saímos. Aí eu estava com a língua coçando. Eu disse assim, o seu carro quebrou e esse aí é emprestado, né? Ele disse, não, esse é o meu carro. Ok. Só tem esse? Só. Ok. Ah, meu filho, eu disse, cá comigo, quem mandou me chamar para pregar aqui? No segundo dia da mensagem, o povo estava todo alegre comigo, Deus me abençoou no primeiro dia, eu disse isso, eu gosto disso. Alegre, me amando, eu falei, agora vocês vão me aguentar. Lá no meio da mensagem, eu disse, irmãos, se eu fosse membro aqui dessa igreja, eu ia pedir minha carta. Regalaram os olhos desse tamanho. Um silêncio na igreja. Porque eu teria vergonha de ser membro dessa igreja, do porte que ela é, e o pastor com aquele calhambeque que está ali fora. Olha, eu só não mando tacar fogo naquele carro porque é errado. Mas a minha vontade, vou dizer para vocês que eu tive,
Essa é a maneira de vocês tratarem o homem de Deus. Claro, irmão, se você está numa igreja pequenininha, onde só tem miseráveis e pobres, você não vai querer andar de carro zero. Quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, está feito a estrutura que você tem. Isso é a lei da vida. O obreiro é digno do seu salário, é digno de duplicada honra. O que é digno do salário? É digno do salário daquilo que ele está realizando. Então você está numa cidadezinha com uma igreja que rende R$2.000 por mês, você não queira ganhar os 2.000, e não vai dar. Vai ter que ganhar 300. Não é? Mas se você tem numa igreja que tem condições, então honre o seu pastor. É isso que eu estou falando aqui. Mas eu queria deixar aqui para todos os brasileiros que estão me vendo, que 90% dos pastores brasileiros não ganham mais do que 5 salários. 90. Trate bem seu pastor. Obedeça a seu pastor. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, olha, minha igreja está acontecendo um monte de coisa e o pastor está fazendo isso de errado e não sei o quê. Um grupo de uns 6, acabou o culto lá na nossa igreja, vieram, eu vou terminar agora. Aí, o que nós vamos fazer, pastor? Eu disse: vocês têm 2 opções. Uma, ficar quietinho lá dentro da igreja orando. 2, sair de lá, sem arrumar uma confusão. Falei: quem chamou esse pastor? Foi vocês ou Deus? Não é da alçada de vocês. A alçada de vocês é orar, interceder para pedir uma solução de Deus sobre o caso. Porque na minha Bíblia eu vejo Saul, que não era sacerdote, ele tinha unção de rei, não tinha unção de sacerdote, que é uma coisa muito superior. A unção de sacerdote para a unção de rei, e sai fora. Unção de sacerdote lá em cima. Saul tentou matar Davi 6 vezes. E quando Saul estava na mão de Davi, que os colaboradores disseram: mata! Deus tem te dado na tua mão. Ele já tentou te matar 6 vezes. Qual foi a palavra de Davi? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Quem é? Sabe quantos anos Saul passou no reino fora da vontade de Deus? 37 anos. O Deus que coloca é o Deus que tira. Davi não tocou nele. Não toque em pastor não, deixa para lá. Ora, seja bênção para o teu pastor. Sabe para quê? Para que o ministério dele não seja com choro nem com gemido, mas que ele faça com alegria e com prazer.